Bem, hoje a gente vai mergulhar num conflito que, olha, pouca gente conhece, mas que foi absolutamente decisivo na história do Brasil. É a Guerra dos Emboabas. Foi um verdadeiro choque de culturas, de ambições, tudo por causa do ouro. E essa briga acabou, literalmente, redesenhando o mapa do país que a gente conhece. Para começar, vamos entender esse nome curioso, né? Emboaba. Essa palavra vem do tupi e quer dizer ave de pernas emplumadas. Era, na verdade, um jeito meio debochado de se referir às botas de cano longo que os portugueses e outros forasteiros usavam. Um contraste enorme com os exploradores paulistas, que andavam pela mata descalços ou com calçado bem mais simples. E aqui, olha só, a gente tem os dois lados dessa disputa. De um lado, os paulistas, os bandeirantes, aqueles que descobriram as minas de ouro e que por isso se sentiam os verdadeiros donos do lugar. Do outro lado, os emboabas. Esse termo acabou virando um apelido para todo mundo que vinha de fora. Portugueses, baianos, pernambucanos, uma multidão que chegou correndo atraída pela riqueza. Essa diferença visual das botas contra os pés descalços era só o começo de uma briga muito maior. Então, vamos imaginar a cena. Finalzinho do século XVII, começo do XVIII, lá em Minas Gerais. A notícia da descoberta de ouro se espalha e, de repente, milhares de pessoas começam a chegar na região. É uma confusão total. Um lugar que antes era terra de explorador virou um verdadeiro barril de pólvora, com os descobridores originais e os recém-chegados disputando cada pedacinho de terra, cada grama de ouro. E o que é bem interessante aqui é ver como essa tensão foi se construindo. Os paulistas, por exemplo, se sentiam traídos pela coroa portuguesa. Sabe por quê? Porque lá em 1700 eles pediram para ter exclusividade na exploração do ouro e a coroa disse não. Enquanto isso, os emboabas, que eram em sua maioria comerciantes, foram espertos. Rapidinho eles passaram a controlar todo o abastecimento da região. Comida, ferramentas, tudo. Isso deu a eles poder econômico e, claro, aumentou ainda mais o ressentimento. Os xingamentos de forasteiros de um lado e bandoleiros sem lei do outro já mostravam que o clima estava péssimo. E como acontece em muitos conflitos, né? A faísca que acendeu tudo foi um boato. Lá pelo início de 1708, começou a correr uma história de que os paulistas estavam planejando uma chacina, um ataque surpresa para matar e expulsar todos os forasteiros de uma vez por todas. Se era verdade ou não, ninguém sabe ao certo. Mas foi o suficiente. Os emboabas ouviram isso e decidiram se organizar militarmente, para se defender, ou melhor, para atacar primeiro. E claro, para uma organização dessas funcionar, era preciso um líder. E esse líder apareceu, Manuel Nunes Viana. Ele era um pecuarista e comerciante português muito rico que tinha carisma e dinheiro. Os emboabas o proclamaram governador e ele conseguiu transformar aquele bando de forasteiros numa força de combate de verdade que começou a dar um trabalho sério para os paulistas, vencendo várias batalhas. Pois bem, agora a gente chega no momento mais sombrio, mais definidor dessa guerra. Aquela rivalidade que começou com apelidos e disputas por terra estava prestes a virar um episódio de traição e massacre. Um evento que ficaria marcado para sempre na história da região. A guerra se arrastou por quase 2 anos. E nesse tempo, os paulistas, que antes mandavam em tudo, foram sendo empurrados para fora pouco a pouco, perdendo suas minas, suas terras, até que lá por meados de 1709, um grupo grande de paulistas se viu encurralado, completamente cercado, sem ter para onde fugir. E foi aí que a violência chegou no seu ponto máximo. Cercados pelas tropas emboabas, que eram lideradas por um homem chamado Bento da Amaral Coutinho, os paulistas receberam a promessa. A proposta era, se eles se rendessem e entregassem todas as armas, teriam suas vidas poupadas. Naquele momento, parecia que a paz era possível. Cansados, em menor número e confiando na palavra que foi dada, o grupo de paulistas fez o que foi pedido. Eles baixaram e entregaram suas armas. Por um instante, deve ter parecido que um banho de sangue tinha sido evitado. Só que a promessa era uma armadilha. Assim que os paulistas estavam completamente desarmados, eles foram atacados e massacrados a sangue frio. O lugar onde isso aconteceu, um capão de mato, ficou conhecido para sempre como o Capão da Traição, um nome que virou um símbolo da brutalidade daquela guerra. A notícia do massacre, claro, gerou um desejo de vingança enorme. Os paulistas até organizaram uma grande expedição para revidar, mas ela fracassou. Em novembro de 1709, o conflito chegou ao fim. Mas nunca uma vitória clara para um dos lados, sabe? Foi mais um esgotamento geral. Ninguém aguentava mais. E essa citação da historiadora Laura de Melo e Souza, olha, resume tudo perfeitamente.
Aquela guerra que não teve ganhadores chegava ao fim. Mas a questão é, se não teve ganhador direto no campo de batalha, o que veio depois? Porque as consequências desse conflito, essas sim, foram gigantescas e mudaram tudo. E aqui está o ponto central de tudo. Como é que uma guerra regional super brutal entre garimpeiros acabou moldando não só a administração, mas as próprias fronteiras do Brasil que a gente tem hoje? Vamos ver o que aconteceu depois que a poeira baixou. A coroa portuguesa, vendo toda aquela bagunça e com medo de perder o controle do ouro, resolveu intervir de um jeito muito forte. Primeiro, assumiu um controle fiscal e administrativo bem mais duro na região das Minas. Segundo, para dar um agrado aos paulistas, elevou a vila de São Paulo à categoria de cidade. Terceiro, e isso é muito importante, criou a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, separando a região do Rio de Janeiro para poder administrar de perto. E por último, uma consequência que teve um impacto geográfico enorme. Os paulistas, mesmo derrotados e expulsos de Minas Gerais, não desistiram. Eles fizeram o que sabiam fazer de melhor, se enfiaram de novo no sertão para procurar mais ouro. Essa derrota, na verdade, os empurrou para o oeste. E o resultado? Eles acabaram descobrindo novas minas de ouro em Mato Grosso, lá em 1718, e depois em Goiás, em 1726. Ou seja, eles expandiram, e muito, as fronteiras da colônia. E a gente termina com essa reflexão. A Guerra dos Emboabas foi sem dúvida nenhuma um conflito sangrento, amargo e que não teve vencedores claros ali na hora. Mas, quando a gente olha para a história com um pouco de distância, fica a pergunta no ar. Será que a derrota dos paulistas, ao forçar eles a desbravar novas fronteiras, não foi por um paradoxo do destino, o que acabou ajudando a construir um Brasil geograficamente muito maior? Fica aí o pensamento.